Olá, bom dia a todos. Hoje será a nossa aula de história. E o tema de hoje é colonização do Brasil. Esse assunto se encontra no módulo 4 do livro de vocês. Segundo relatos históricos, a colonização do Brasil iniciou quando os portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, aportaram na terra que hoje chamamos de Brasil. A terra era povoada por índios e recebeu os seguintes nomes, antes de se tornar Brasil: Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Mundos Novos, o Novo Mundo, Terra Papagalle, ou Terra dos Papagaios. A nova terra chamou a atenção dos portugueses pela exuberância em fauna e flora. Com a chegada dos portugueses em 1500, desencadeou-se um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial no Brasil. A colonização do território indígena, que teve início com monocultura da cana-de-açúcar para abastecer o mercado europeu. Também como essa exploração econômica foi baseada no trabalho de pessoas escravizadas. Colonização portuguesa. Em 22 de 4 de 1500, Pedro Álvares Cabral tomava posse do Brasil em nome do rei de Portugal. Até 1530 foi o chamado período pré-colonial. Foi explorado o pau-brasil no litoral brasileiro, com a mão de obra indígena. Havia o escambo. Portugal não ocupou estas terras, estava mais preocupado com as Índias. Em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua esquadra aportaram no atual estado da Bahia, em uma região que batizaram de Porto Seguro. A partir desse conhecimento, teve-se início a posse e a conquista das terras, que eram habitadas por indígenas. Havia milhares de anos. No dia seguinte à sua chegada, os portugueses desembarcaram e estabeleceram os primeiros contatos com um grupo de indígenas. Esse primeiro encontro foi registrado pelo escrivão da esquadra portuguesa, Pero Vaz de Caminha, em carta enviada ao rei de Portugal. A chegada dos portugueses, a conquista do Brasil, 22 de abril de 1500. Frota portuguesa de Cabral chega a Porto Seguro, na Bahia. Primeiro contato com os indígenas, troca de sorrisos e presente. Primeira missa no Brasil, rezada no Brasil. As nações indígenas em 1500. Tupi-Guarani, Jé, Aruaqué, Cariba, Charuá, Pano, Tucano e outros. Tupinambás eram canibais, exploração, violência, escravidão contra os indígenas. Os Tupiniquim foram os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato. Eles moravam nas terras do litoral e falavam a língua tupi. Viviam em aldeias com 5 a 10 grandes habitações distribuídas de forma circular, com um pátio no centro. Para sua proteção, as aldeias eram cercadas. Nelas moravam entre 500 e 3.000 pessoas. Os primeiros anos, a exploração do pau-brasil, a mão de obra indígena, trabalho por quinquilharias, escambo, venda
da tinta na Europa, lucros para Portugal, a colonização necessária, ameaça de invasões estrangeiras, piratas holandeses, ingleses e franceses ameaçavam o litoral. De acordo com pesquisadores, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, viviam aqui entre 3 e 5 milhões de indígenas. Após a invasão europeia e o início de exploração sistemática do território ao longo dos séculos, o número de indígenas reduziu drasticamente. De acordo com os dados da Instituição Brasileira de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010 havia no Brasil aproximadamente 897 mil pessoas de origem indígena. Povos indígenas no Brasil. Tupiniquim, o grupo visto por Cabral, sul da Bahia e em São Paulo, 85 mil habitantes. Tupi, em torno de 1 milhão de homens que viviam no atual estado do Ceará, indo até o litoral de São Paulo. Potiguar, viviam no Ceará, 90 mil homens. Tabajara, Pernambuco e Paraíba, 40 mil homens. Caeté, nordeste do Brasil, 75 mil homens. Tamoió, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 70 mil almas. Tupinambás, Carijóis, Teminimo, entre outras centenas de etnias, viviam no atual território brasileiro. Havia mais de 5 milhões de nativos de diferentes etnias no Brasil. No século XVI, havia outros povos que habitavam o litoral, como Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororó, Tupinambá, Ayamoré, Tamaió, Guarani e Charuá. Cada um desses povos tinha um modo de vida cultural, tradição e costumes próprios. Vamos ver mais ou menos a vida deles? Aliás, vamos escutar. Viviam em aldeias praticando a agricultura e a caça, e a pesca e a coleta. Essas aldeias podiam mudar de lugar depois de alguns anos, à medida que as comunidades necessitavam deslocar-se à procura de locais mais apropriados ao exercício das atividades que lhe garantiam a sobrevivência. Áreas de solo mais rico ou regiões de maior abundância de caça, peixe ou frutas, de acordo com as estações. Assim, populações indígenas tinham grande mobilidade e poucos bens que deveriam ser transportados de um lugar para outro. Consumiam praticamente tudo o que produziam e nunca formavam grandes estoques. O objetivo desse trabalho não era a acumulação de bens. Os povos indígenas no Brasil. Calcula-se que antes da chegada dos europeus, a América, havia só em território brasileiro 5 milhões de nativos. Estes índios estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam: Tupi-Guarani, regiões do litoral, Macrogé ou Tapuiás, regiões do Planalto Central, Aruaquês, Amazônia, e Caraíbas, a Amazônia. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, página 277 a 279, no módulo 4. Também no caderno.